E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Relações Internacionais em Minutos. É o Lucas por aqui de novo e, como sempre, tô junto da Gabis para te desvendar os mistérios da geopolítica global. E aí, galera? Um prazer estar de volta para mais uma análise direta e na lata dos acontecimentos que moldam o nosso mundo. E, Gabi, hoje a gente vai focar num lugar que talvez pareça meio inusitado. Um hotel de luxo em Jeddah, na Arábia Saudita. Parece cenário de filme, né? Mas os debates rolando por lá são daqueles de tirar o fôlego, negociações entre os EUA e a Ucrânia sobre o possível cessar-fogo com a Rússia. É isso aí. E a pergunta de ouro para você que está ligado aqui com a gente nessa imersão é: será que estamos vendo um passo real em direção à paz ou seria mais uma jogada para disfarçar uma rendição com outra roupagem? Essa é a nossa missão hoje. Mergulhar a fundo nos bastidores dessas negociações que estão rolando meio que em segredo. A gente vai destrinchar os interesses em jogo, as pressões que cada lado está encarando, os riscos e, claro, as possíveis consequências globais dessa movimentação que pode mudar o rumo da guerra. Começando pela proposta ucraniana de um cessar-fogo parcial. Essa jogada, Lucas, pegou muita gente de surpresa e as interpretações sobre o que ela significa tão mais divididas do que torcida de Flamengo e Corinthians. Verdade. Tem quem veja isso como uma estratégia genial para ganhar tempo e reorganizar as tropas. Mas também tem quem acha que isso é sinal de que o exército e o governo ucraniano estão no limite. Se a gente olhar por uma lente realista, sabe? Aquela que coloca os interesses dos países e o poder em primeiro plano, essa proposta de cessar-fogo parcial faz todo sentido. É como se a Ucrânia estivesse reconhecendo as dificuldades na linha de frente e tentando proteger o que ainda tem antes que a Rússia volte com tudo. E pela ótica construtivista, Gabi, como a gente pode entender essa decisão da Ucrânia? Lembra que a gente viu que essa linha de pensamento coloca as ideias, normas e identidade no centro das relações internacionais? Nessa visão, a Ucrânia estaria tentando manter a imagem de um país forte e resistente, mesmo que na prática as coisas estejam mudando na diplomacia. Manter essa narrativa de luta é super importante para a Ucrânia, tanto em termos políticos quanto simbólicos. Um ponto que me chamou a atenção é o papel dos EUE. Algumas fontes dizem que Washington está botando pressão para Kiev ceder em alguns pontos. Por que essa mudança de postura dos americanos? Tem alguns fatores que explicam isso. Primeiro, a opinião pública americana está cada vez mais cansada da guerra. Segundo, os custos do apoio à Ucrânia estão ficando exorbitantes e tem gente questionando se vale a pena continuar bancando tudo isso por tanto tempo. Não podemos esquecer das eleições dos EUA, né? O discurso de campanha de figuras como Trump, sinalizando o fim do apoio restrito à Ucrânia se não houver uma vitória rápida, coloca mais lenha na fogueira para que se busque algum tipo de acordo, mesmo que provisório. Com certeza. Se a gente pensar na visão liberal das relações internacionais, o apoio americano à Ucrânia sempre foi justificado pelos valores democráticos e pela defesa da soberania de um país independente. Mas uma visão mais pragmática, sabe? Aquela que coloca os interesses nacionais acima dos valores mostra que com as eleições chegando e o orçamento apertando esses valores, podem acabar sendo deixados de lado. E como será que Moscou está vendo tudo isso? Essa proposta de cessar-fogo pode ter diferentes significados para eles, né? Total. A Rússia pode ver isso como uma chance de ouro para garantir os territórios que já conquistou e negociar um acordo que favoreça seus interesses. Por outro lado, eles também podem interpretar isso como um sinal de fraqueza da Ucrânia e usar isso para aumentar as exigências e partir para cima nas negociações. Você falou da estratégia diplomática do Putin, como um cessar-fogo mesmo que parcial se encaixa nos planos dele a longo prazo. Putin sempre foi mestre em explorar as fraquezas dos adversários. Se esse cessar-fogo for visto como uma concessão da Ucrânia influenciada pelo Ocidente, a propaganda russa vai usar isso como uma vitória interna, reforçando a ideia de que os objetivos do Kremlin estão sendo atingidos, mesmo que aos poucos. E a escola inglesa das relações internacionais, o que diz sobre tudo isso? Como as normas, as instituições e as percepções compartilhadas entram nesse jogo. A escola inglesa lembra que a ordem internacional depende de um mínimo de respeito às regras do jogo entre os países. Se a Rússia sentir que o poder está desequilibrado e que as regras não estão sendo aplicadas igualmente, ou se enxergar a Ucrânia como um alvo fácil, um cessar-fogo pode ser só uma pausa para respirar antes de voltar a atacar com mais força no momento mais oportuno. A escolha de Jeddah como palco dessas conversas também é simbólica, né? O que a Arábia Saudita representa nesse contexto. Jeddah é um ponto estratégico porque coloca a Arábia Saudita como uma possível mediadora regional, uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. A participação deles indica um interesse em manter estabilidade na região e, quem sabe, até influenciar as negociações para chegar num acordo que diminua as tensões. Enquanto isso, a Europa assiste a tudo com a respiração presa. Qual o impacto disso para a segurança do continente? A Europa tem motivos para se preocupar. Qualquer sinal de que os EUR estejam recuando no apoio à Ucrânia ou buscando um acordo rápido a qualquer custo
pode abalar a confiança na OTAN e deixar a Europa mais vulnerável, principalmente os países que fazem fronteira com a Rússia ou que se sentem mais ameaçados por ela. Isso pode ter consequências ainda maiores para a União do Ocidente como um todo, né? Sim, se a galera achar que os EUAs estão colocando os próprios interesses acima do apoio a um aliado que foi atacado, isso pode enfraquecer a União do Ocidente. Isso pode levar outros países a questionarem a lealdade americana em futuras crises e buscar novas alianças ou agir por conta própria. E, Abi, ao longo da nossa conversa ficou claro que essa guerra vai além dos campos de batalha. As narrativas e as percepções são peças-chave, né? Com certeza, Lucas. É uma guerra que se trava também no campo da informação. Conceitos como desinformação, que é a propagação deliberada de notícias falsas para enganar as pessoas de desordem informacional, que envolve um monte de informações falsas, imprecisas ou prejudiciais, intencionais ou não, e discurso de ódio são armas poderosas sendo usadas por todos os lados. E como esses conceitos se encaixam nessa história de cessar-fogo? Eles são usados para justificar certas posições e atacar outras. Por exemplo, a Rússia pode usar a desinformação para pintar a Ucrânia como um país teimoso que não quer a paz enquanto a Ucrânia, ou seus aliados podem focar na narrativa da agressão russa e na necessidade de uma paz justa que respeite suas fronteiras. O discurso de ódio também serve para aumentar a divisão entre as pessoas e dificultar um acordo diplomático. E essa narrativa de rendição disfarçada que a gente mencionou lá no começo pode ser bem perigosa nesse contexto, né? Sem dúvida. Ela pode ser usada pela Rússia para se declarar vencedora, mesmo que parcialmente, e pela oposição política, tanto em Kiev quanto em Washington, para criticar seus governos por cederem demais ou por não terem atingido os objetivos da guerra. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje, Gabi. E o resultado da reunião em Jeddah ainda é uma incógnita. Verdade, Lucas. Essa reunião pode ser o início do fim desse conflito terrível, que já dura tanto tempo, mas também pode ser só um jogo de cena onde ninguém quer ser o primeiro a dar o braço a torcer publicamente, mas todo mundo quer parecer vitorioso para sua população. E agora a gente quer saber a sua opinião. Você que acompanhou a gente nessa imersão, o que acha dessa possível negociação de cessar-fogo? É uma estratégia inteligente para proteger a Ucrânia ou um sinal de que ela está sendo forçada a se render por causa do cansaço do Ocidente? Deixe sua resposta nos comentários. Sua opinião é super importante pra gente. E se você curtiu essa análise e quer continuar por dentro da relação entre a teoria e os acontecimentos do mundo real, não deixe de seguir o Relações Internacionais em Minutos. Dá um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também se interessam por geopolítica e relações internacionais. E manda sua pergunta nos comentários pra gente debater nos próximos vídeos. Relações Internacionais em Minutos, teoria e prática conectadas ao mundo real. Até a próxima!